entrevista a gente vai falar um pouquinho sobre o direito dos trabalhadores, já que estamos perto do final de ano, teremos contratações temporárias e outros tipos de contratações. E a nossa convidada de hoje é a doutora Eliana Queiroz. Tudo bem, doutora? Boa noite. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite, né, e desejo sucesso aí para a Web TV São Caetano. É isso aí. Obrigado, doutora. Obrigado por participar, por aceitar o nosso convite, né? Doutora, uma questão que acho que está em pauta, né? As pessoas, hoje, normalmente os shoppings vão fazer as contratações. Qual o tipo de contratação que esses shoppings fazem? O comércio em geral? O comércio, alguns segmentos da indústria, né, também é uma época sazonal em que se aumenta a demanda a necessidade de ter mais trabalhadores. A forma correta de contratação é a contratação por intermédio de empresas de colocação de mão de obra temporária, né? Não é o contrato de experiência, porque o que acontece? O trabalhador ele vai passear no shopping e ele acaba vendo lá uma plaquinha na loja, admite-se vendedora, caixa, estoquista. Ele entra na loja, conversa com a gerente, vocês estão precisando? Posso deixar meu currículo? A gerente, pode sim, ela pega o currículo. Se ela admitir esse funcionário, ele não é temporário. É um empregado que vai ser contratado a título de experiência por prazo determinado. Contratado direto pela loja. Direto pela loja. O temporário, a empresa ela vai contratar uma empresa de colocação de mão de obra temporária. Certo. Essa empresa vai fazer a seleção dentro do cadastro dela e ver qual o trabalhador que tem o perfil que aquele cliente dela precisa. Certo. Aí ela vai fazer a colocação lá, vai ficar lotada nessa outra empresa. Mas ela vai estar vinculada com os direitos trabalhistas dela com a empresa de colocação de mão de obra, não com a loja do shopping, ou a loja da rua, ou a indústria. Tá, mas independente disso, esse trabalhador ele deve subordinação ao tomador, à loja. O que tem, não só a loja de todos os segmentos, bares, restaurantes, vestuário, agências de viagens, agora é uma época que também, em razão da alta temporada, contrata mais vendedores, mais caixas, ela vai estar vinculada à empresa de colocação de mão de obra, mas a subordinação dela vai ser ao tomador, ao gerente daquela loja que vai estar passando todo o trabalho para ela. Tá, mas em situação nenhuma a tomadora tem responsabilidade? Por exemplo, se essa empresa, essa terceira, ela deixa de cumprir A tomadora responde solidariamente. Solidariamente. Então, assim, o trabalhador ele pode acionar as duas empresas? Pode. Se ele deixar de receber algum dos seus direitos, ele pode... E trabalhou só para uma empresa, só para a empresa X, ele vai acionar a empresa que ele fez o contrato de trabalho temporário e a empresa X pedindo a responsabilidade solidária das duas empresas. As duas vão responder de forma proporcional pelos direitos do trabalhador. Agora, a tomadora não vai responder se ela comprovar que a outra é que fraudou as leis, que recebeu e não pagou. Tem uma série de questões, nuances aí jurídicas, que a cada caso é um caso. Mas, na verdade, quem entra na lide são as duas empresas. Tá, e como é que funciona o contrato de experiência? Porque a gente está falando aqui do temporário. Como é que funciona o contrato de experiência? O contrato de experiência é um contrato de 90 dias. Normalmente se faz 45, prorrogado por mais 45 dias. Tá. Se passa um dia, passa a ser por prazo indeterminado. Qual a diferença entre o de experiência e o temporário? No temporário, o contrato é com a empresa de colocação de mão de obra, ele não tem direito ao aviso prévio, nem a multa dos 40% do FGTS, quando terminar os 90 dias, os 3 meses de colocação de mão de obra. Esse contrato ele pode ser prorrogado por mais 3 meses, desde que tenha autorização da DRT. Esse é o direito que ele tem. Aconteça o que acontecer, é isso que ele tem direito. Certo. No experiência, a partir do ano passado, que houve o acréscimo de algumas súmulas do TST, a empregada gestante, por exemplo, que tiver no contrato de experiência, que é um contrato por prazo determinado, ela passou a ter direito à estabilidade pela gestação.
Entendi. Não só aquela que não já estava fora do contrato de experiência. Então, tem grandes diferenças entre o contrato de experiência e o contrato temporário. Tá. E o contrato temporário ele é regido por uma lei própria. Se eu não me engano, é a 6.019 de 74. É uma lei que regulamenta o trabalho temporário. E o de experiência está dentro da CLT. Ele entra como... na Contrato verdade, é uma normal. contratação normal. Normal, só que é com prazo determinado. E se por um acaso essa empresa, ao invés de precisar desse trabalhador por 90 dias, ele precisar por 91 dias? De experiência, Isso. ele passa a ser por prazo indeterminado. Aí não é mais experiência. Passou os 90 dias, passa para ser por prazo indeterminado. Com direito à dispensa, tem que receber o aviso prévio, o fundo de garantia com 40%, a integração do período do aviso prévio nas demais verbas, que é férias e 13º. Certo, entendi. E as outros direitos que ele tiver. Entendi. Doutor, o nosso programa é ao vivo, então Ok. algumas perguntas vão surgindo, Ótimo. tá? É uma pergunta do Silvânio Lucas. Obrigado, Silvânio, pela dúvida, por acompanhar o nosso programa. Ele pergunta o seguinte, primeiro ele dá os parabéns, estou vendo o programa aqui de Campinas, parabéns. E aí ele pergunta... Nossa, longe? De longe. Temporários são contratados apenas para lojas? Porque só ouvimos isso mais no final do ano. Não são. Mas, que eu acabei de falar, em algumas indústrias do segmento de brinquedos, vestuário, calçados, essas empresas ficam mais lotadas no sul do país. Elas têm esse costume de fazer essa contratação extraordinária, essas indústrias. Como também as agências de turismo, os bares, restaurantes, hotéis, nessa época também, em razão da alta temporada do verão, faz uma contratação extraordinária. Então, não é só o comércio, é que a praxe, todo mundo pensa em temporário e pensa só no comércio, mas não. Pensa no shopping, né? Pensa no shopping, as lojas de rua, mas não. Não é só o comércio, a indústria, a parte de hotelaria, de turismo, também demanda essa mão de obra, também. Interessante. Doutora, tem mais uma pergunta, essa é pertinho, é São Caetano, tá? É a Marilza. Ela pergunta o seguinte: um temporário pode exigir benefícios como vale-refeição, transporte ou saúde? Se a empresa, por um acaso, não oferecer esses benefícios? O vale-transporte decorre de lei. Certo. O vale-refeição decorre da convenção coletiva da categoria profissional daquele segmento. Se os demais empregados têm o vale-refeição, ele também vai ter direito a esse vale-refeição. Isso vai constar no contrato entre a empresa e a empresa de colocação de mão de obra. Mas isso no temporário? No temporário. E o contrato? O experiência tem direito a tudo. Salário igual, piso igual, comissão igual, mesmo horário, não pode ter diferenciação nenhuma. Tem que ser tudo igual. Tudo igual. Vale transporte? Vale transporte, que decorre de lei, são os mesmos direitos. E nessa rescisão do contrato de experiência? Ele vai ter o direito ao aviso prévio? Aliás, vamos perguntar por um outro lado. Se por um acaso eu estou num contrato de experiência, esse contrato de 3 meses, e eu, trabalhador, encerro de maneira prematura. Antes do tempo. Quais as consequências? Vai ser descontado 50% do período faltante. Da mesma forma, você está no contrato de experiência, passou-se 50 dias. Certo. Vão faltar 40 dias para terminar os 90. A empresa tem que pagar 50% desses 40 dias, tem que pagar 20 dias. Da mesma forma, o empregado que pediu demissão, faltando um prazo, vai ser descontado do que teria para receber esse período. Então são direitos iguais. Direitos iguais, direitos iguais. Tá, tem uma outra pergunta aqui que é muito interessante. O temporário sai sem nada. Tá. Frisando bem, não recebe nenhum tipo de indenização, além de uma indenização de 1/12. Tá. E se por um acaso não existir nenhum contrato, então simplesmente, aliás, seria um contrato verbal? Essa figura existe? É o contrato realidade, né? Que predomina na jurisprudência trabalhista, que realmente, que efetivamente acontecia naquela relação de trabalho. O que vai acontecer? Ele vai ter que procurar a justiça do trabalho, né? Tá. Ou o seu sindicato, ou um advogado da sua confiança, e vai ter que propor uma reclamação trabalhista pleiteando o vínculo empregatício, para comprovar que ele foi empregado. E nessa altura não adianta a empresa querer provar que ela é temporário, que não existe. Ela não tem um contrato disso. Então ela vai ser, ele provando, ela vai ser condenada
a reconhecer o vínculo e pagar todas as verbas decorrentes desse vínculo, além das multas pela falta de registro. Entendi. E pode sofrer também uma fiscalização, caso esse empregado pode ir diretamente na Delegacia Regional do Trabalho da sua região e fazer uma denúncia. O fiscal vai lá e vai verificar que esse funcionário está sem registro, ou alguns outros também. Tá. Só pegando nesse assunto, a partir do ano que vem, vai ser implantado, já está sendo implantado o sistema do e-social. Quem é empresário que está nos ouvindo, que fique atento a isso. É um programa da Receita Federal, em parceria com o Ministério do Trabalho, Previdência Social, TRT e TST. Tudo digital. Hoje, a partir de 2014, todas as empresas, gradativamente, das maiores para as menores, vão ter que incluir tudo nesse sistema digital. Então, esse negócio de ter funcionário sem registro vai ter que acabar. Vai diminuir ou vai acabar, doutor? Porque a gente vê assim, às vezes arruma um jeitinho de... Sim, um jeitinho brasileiro sempre dão, mas eu acho que vai ser bem difícil, porque realmente eles estão cercando, eles estão cruzando todos os dados, né, para realmente parar com essa marginalização do trabalhador, ele ficar à margem da legislação trabalhista. Não Sim. pode, eles têm que realmente, a empresa tem que se conscientizar que é o melhor para ela. Lógico, paga mais impostos, mas ela corre muito menos riscos de ter o empregado registrado. E se ele sofre um acidente? Verdade. No trajeto para casa ou voltando para o trabalho? Quem vai pagar isso se não tiver registrado? É ele. Se ele tiver registrado, ele vai para o INSS. E como que fica essa questão do acidente no contrato de experiência e no temporário? No temporário não tem direito. Ele vai ficar, porque o contrato temporário. não tem direito. Agora, no de experiência também tem. É a mesma coisa da gestante, ele passa a ter a estabilidade. Entendi. E quando essa pessoa, ela procura, por um acaso, ela procura a DRT, que foi o que a senhora falou. O fato de procurar a DRT, ela vai buscar o direito daquele trabalhador ou ela pensa no coletivo? E aí você vai buscar os seus direitos? Depois através de um advogado? Olha, quando ela vai para a DRT, normalmente ela está pensando no coletivo, não só no dela. Certo. Porque se o fiscal vai até a empresa, ele vai verificar que aquela situação não está ocorrendo somente com ela, Tá. está ocorrendo com os demais empregados. Então, no primeiro momento, ela pensou nela e no coletivo. Depois, ela vai sozinha procurar os direitos dela. Entendi. E ela, essa questão de buscar os direitos, às vezes a pessoa tem um certo receio de procurar um advogado, porque acha que vai gastar muito ou alguma coisa nesse sentido. É obrigatória a intervenção de um advogado ou não? Dispensável? Em qual situação? Não entendi a sua pergunta. Se por um acaso a pessoa vai buscar a justiça porque tem um problema Não, tem que trabalhista. ter um advogado. Obrigatoriamente. Na verdade, assim, na lei ainda figura o juspostulante, Sim. mas na verdade não tem mais essa postulação sozinha do empregado. Tá. Ele é encaminhado para o sindicato. Ou ele procura o seu sindicato, se ele é filiado ou não, o sindicato da sua categoria, ou um advogado da sua confiança. Entendi. Ele sozinho não tem mais como propor uma reclamação trabalhista. Mas poderia, há um tempo atrás... Sim. Hoje eles nem fazem mais, porque mudou muito, evoluiu muito, o direito do trabalho ficou muito complexo. Então o trabalhador ele não sabe efetivamente qual que é o direito que ele tem. Não sabe. Né? Doutora, o papo está muito bom, só que a gente tem que ir para um rápido intervalo. Ok. O Vini que já está nos avisando. Bom, vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Até logo. Venha comemorar com a gente os 2 anos de sucesso do Parque Shopping São Caetano. Show de toquinho e orquestra em homenagem ao centenário de Vinícius de Moraes. Neste domingo, dia 27, à 13h, na Praça de Eventos. Parque Shopping São Caetano. Inspire-se e seja o que você quiser. O Brasil tem nas mãos uma oportunidade incrível de mostrar ao mundo como é possível virar potência econômica sem derrubar floresta. Sou Maria Paula, do Movimento Gota d'Água, e assinei a petição pela Lei do Desmatamento Zero. Mais da metade do Brasil ainda é mata. Floresta não impede desenvolvimento. É um patrimônio natural de dimensões que só o Brasil tem. Meu nome é Maria Paula, sou atriz e também apoio a Lei do Desmatamento Zero. Eu assinei, e você? Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal.
Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre os direitos dos trabalhadores. Vamos seguir no papo aqui, porque tem muita pergunta, viu, doutora? E obrigado, é a doutora Eliana Queiroz, ela está participando conosco. Fico feliz. Muita gente mandando perguntas. Doutora, a gente falou muito de processo, das pessoas buscarem os direitos. Esse processo, a gente tem uma imagem de que o processo judicial é muito demorado. Isso procede? Vamos pegar o ABCD-MR, né? Certo. A nossa região. Para você entrar com o processo, você distribui uma ação. Em média, a primeira audiência, 2 a 3 meses no máximo, aqui certo. Na região do ABCD. Super rápido. 2, 3 meses no máximo. Aí tem a primeira audiência. Se for uma audiência una, em que se ouve as partes e as testemunhas, não tem acordo, a próxima audiência, no máximo, vai ser para 1 mês, 2 ou 3 da sentença. Então, vamos colocar, em primeira instância, 6 meses, certo? Vai para o tribunal. Está rapidíssimo o tribunal. Que bom. Tá assim, acho que estão trabalhando em cima de mutirão. No máximo, em 6 meses, está julgado no tribunal. Então, hoje, uma ação, em média, se não tiver perícia, né? Se não tiver testemunha para ser ouvida em outra cidade, por meio de carta precatória, então. Cada processo é um processo, mas, em média, tem ficado, em primeira instância, de 1 ano a 1 ano e 2 e 1 ano e 3 meses, certo. No máximo. Agora, teve o recurso ordinário julgado no TRT. Se vai para Brasília, na tentativa de um RR, aí você esquece. Aí demora. 8 a 9 meses para digitalizar um processo. Nossa. Porque agora é só pelo EDOC, né? Tá. Para Brasília. Aí esse RR não sobe, que é o recurso de revista, não sobe para Brasília. Aí você tem que interpor um outro recurso, que é o agravo de instrumento. 4 anos para ser julgado no TST. Nossa. E nessa situação o trabalhador fica lá esperando o direito dele. Fica esperando. E como nós estamos com a TR zerada, e os débitos trabalhistas estão corrigidos de acordo com a TR, ele fica com um pouco de prejuízo. Não fica tanto porque tem o 1% de juros ao mês a partir da distribuição da ação, né? Certo. Então dá 12% em média ao ano, que ele é uma poupança forçada. Dá um pouco mais que a poupança dando 7, o processo trabalhista está dando 12. Tá. Mas assim, está mais rápido do que já foi antigamente, né? Graças a... Agora, São Paulo é uma outra situação, é um outro cenário. Entendi. São Paulo, em média, a primeira audiência para 6, 7 meses. Nossa, muito E tem várias que vai 1 ano e 2 meses para marcar a primeira audiência. E quando a gente trata de direitos de pessoas com mais idade? Você pede prioridade processual. Essa prioridade realmente funciona? Funciona. Inclusive, há cerca de 2 meses, eu tive uma cliente minha que estávamos com processo no TST. Eu sei desse prazo específico, porque o dela ficou 8 meses para digitalizar. Aí ele foi distribuído, assim que ele foi distribuído para uma das turmas lá do TST, eu entrei com pedido de prioridade processual, porque ela tinha completado 60 anos, e ele foi julgado. Olha que legal. Então funciona. Muito bom. As pessoas que têm doença, né, doenças graves, de acordo com a lei. Comprovada, né? Comprovadas com atestado médico. Tanto no civil também você consegue essa prioridade, né? Eu perguntei justamente porque eu sei dessa existência legal. Eu não sabia se também se aplicava a justiça do trabalho. Muitas vezes a gente vê o trabalhador, trabalhou bastante, tem uma situação onde quer se aposentar, ou sei lá, já tem uma condição, uma necessidade maior. E fica uma verdadeira hipossuficiência, né? E fica sofrendo na fila de um monte de processo. Isso é complicado. E, doutora, as perguntas continuam chegando aqui de longe também. Clarice Souza de Santos. Ela pergunta o seguinte: se a mulher ficar grávida durante o período de contrato, como deve proceder? Contrato de experiência, ela tem estabilidade, ela não pode ser demitida. E o temporário? Temporário pode. Assim, é que ela não trata especificamente do contrato por esse período que a gente está falando um pouquinho mais, mas de uma forma em geral. Quer dizer, ela não pode ser demitida, salvo se ela não praticar justa causa. Nenhum motivo que leve a empresa a demiti-la por justa causa. Se ela praticar algum ato, que está lá no artigo 482 da CLT, que são os motivos da justa causa, ela tem direito à estabilidade, até 5 meses após o parto.
Tá, aí depois desses 5 meses a empresa tem o direito de demiti-la. E se atente que algumas convenções coletivas, dependendo de alguma categoria, ainda acrescem mais 2 meses após os 5 meses. Entendi. E outra coisa, a gestante tem direito ao emprego e não a receber indenização. Porque tem muitas gestantes que acham, ah, não, eu vou, sabe, vou falar que me mandam embora e eu não quero, mas eu não quero voltar a trabalhar. A lei não garante o salário, a lei garante o emprego. Então, ela tem que voltar a trabalhar para cumprir o seu período de estabilidade, Certo. sair para a gestação, ao prazo da licença maternidade dos 5 meses e, às vezes, mais 2 meses da categoria profissional dela. E se a gestante, por situações pessoais, ela entender que deve pedir demissão, quais os direitos dessa gestante? Aliás, geram direitos para a empresa? Como é que fica essa relação? Não, ela vai pedir, acho difícil isso acontecer, mas se ela pedir demissão, ela não tem direito a nada. Ela vai receber as férias proporcionais, se ela tiver, as férias vencidas, só de salário. Ela abre mão da estabilidade. Ela abre mão da estabilidade dela. Tá. E, doutora, tem mais uma aqui, tá? É o Alexandre Mineiro de São Bernardo. Ele pergunta o seguinte: se ocorrerem problemas trabalhistas no período de contrato, há alguma lei que favorece o funcionário, já que o contrato é temporário? Ele quer mais ou menos saber o seguinte: se num contrato de experiência acontece um acidente, por exemplo. Ele tem direito à estabilidade. A estabilidade, qual o período de estabilidade? 12 meses. Aliás, explica pra gente, doutora, como é que funciona. O cara foi lá e sofreu um acidente. Ele procura um médico. Tem que fazer o CAT. Imediatamente, a empresa tem 24 horas para fazer o CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho. Certo. Ela fez esse CAT, que vai ser encaminhado para o INSS. Quem faz isso é a empresa. A empresa. Tá. Tem que fazer o CAT, encaminhar para o INSS e vai passar para uma perícia. Essa perícia vai dizer se ele vai ficar afastado ou não. Ele ficando afastado, quando ele retornar, ele tem 12 meses de estabilidade. Não pode ser demitido nesse período de 12 meses. E se por um acaso a empresa deixa de proceder esses trâmites que a senhora acabou de falar? Processo nela. Processo direto, não tem nem conversa. Ele tem que entrar para pedir a readmissão dele, porque ele não pode ser demitido. Ele é estabilitário, ele tem estabilidade. A não ser que a empresa alegue e prove uma justa causa. E justa causa, doutora, é uma coisa assim, no meu ponto de vista, eu não conheço muito trabalhista, mas não é devidamente fácil de provar. Devidamente comprovado. Tem que ter antecedentes, né? O funcionário tem que ser advertido verbalmente ou por escrito, advertido, suspenso, aí chega na demissão. Tá. Agora, existem algumas situações que são muito graves, que um ato único quebra totalmente a confiança. Certo. Ele sempre foi um excelente funcionário, mas o empregador pegou ele furtando alguma coisa dentro da empresa. Aí não tem jeito. Então, mas essa questão também é questionável ou simplesmente o diretor da empresa constatou uma situação onde ele entende que gera justa causa e o trabalhador entende, olha, mas isso não é justo. Se ele for demitido por justa causa, ele entra com uma reclamação trabalhista pleiteando a nulidade da justa causa, dizendo que essa justa causa é nula. E aí a empresa vai ter que comprovar que ela não é nula. Aí o juiz vai decidir se ela é nula ou não. Mas também entra naquela questão, a gente já falou sobre o prazo de um processo. Eu, funcionário, fui demitido por justa causa. Só que eu entendo que não foi uma justa causa. E eu vou pleitear a reintegração ao trabalho. Se ele tiver estabilidade. Se ele não tiver se estabilidade, tiver estabilidade, não. Isso. Uhum. Eu vou passar por todo esse trâmite, esperar não sei quanto... Tudo. Se for uma justa causa, sim. E esse período que eu fiquei fora do trabalho, eu tenho também direito... Não. Aos salários? Não. Não. A nada? Não. Não, se você tiver estabilidade, sim. Não, e se eu não tiver estabilidade? Se tiver estabilidade, não. Entendi. Bom, tá aí... Porque aí vai converter a justa causa sem justa causa e vai receber as suas verbas rescisórias. Agora, se você tiver estabilidade, esse período todo que está se discutindo se é devida, se é correta ou não a demissão, você tem direito aos salários. Principalmente se for metalúrgico, que tem uma cláusula nas convenções coletivas dos metalúrgicos. E essa questão da convenção, doutor, acho que existem situações onde determinada convenção estabelece um direito maior ao trabalhador.
como é que é visto isso pela Justiça do Trabalho em si? São acatadas essas convenções? Sim, elas fazem lei entre as partes, são acatadas. Em muitas questões elas podem se sobrepor à CLT, se elas forem mais benéficas ao empregado. Entendi. Por exemplo, a hora extra na Constituição Federal é 50% em dias normais. Tem convenções coletivas que a hora extra, o adicional da hora extra é 60%. Entendi. Então, se sobrepõe à lei, se sobrepõe até à própria Constituição. Então é uma situação, uma convenção, não diria entre as partes, mas um coletivo. Sim, uma convenção coletiva de grandes categorias, né? Tá. Metalúrgicos, bancários, químicos, professores. Essas é que regem aquela categoria. Tá, e doutora, a senhora falou uma questão que acho que está em pauta. Greve dos bancários. Como é que funciona tudo isso? Porque a gente ouve falar... Parece que eles vão ter que pagar 1 hora por dia, né? Nesses 23 dias, para não descontar os 23 dias dele, dos salários dele, eles vão ter que trabalhar 1 hora a mais até o final do ano. Mas por quê, doutora? É isso que eu ouvi falar. Mas eles não têm o direito de greve? Tem, tanto que eles fizeram, só que a greve deles, eles acabaram fazendo o sindicato, o patronal e dos empregados chegaram a um acordo de um percentual lá de reajuste. E com esse reajuste terminou a greve, que tem direito de fazer greve, tanto que eles fizeram a greve, eles tiveram esse direito. Entende? E se por um acaso o empregador, o banco, ele entende, olha, o negócio é o seguinte, fez a greve, eu não pactuo com isso. Tá, não todo mundo embora, porque senão vai parar a instituição, isso jamais vai acontecer. Mas pegar alguns para dar exemplo. Olha, fique atento aos próximos meses, daqui 30, 60 dias, a demanda de demissão de bancários que vai ter. É sempre assim. Tem greve dos bancários, chega a um acordo. Passado 30, 60 dias, eles mandam de leva embora. Há cerca de 1 ano, 1 ano e meio, o Santander mandou 1.000 de uma vez só. Nossa. É uma retaliação, né? De uma forma assim, meia escondidinha, Velado, mas velada, mas é uma retaliação. Bom, doutora, o papo é muito bom. A gente tem várias perguntas, o pessoal mandando perguntas aqui, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Então, doutora, só agradecer novamente pela participação, obrigado por ter atendido o nosso convite. Imagina, eu que agradeço aí o convite e a confiança no nosso trabalho. Claro, e outros convites vão surgir, doutora, porque o assunto é bem extenso. E, bom, a gente encerra por aqui, mas antes só queria dar um recado para o internauta, que o Vini está me chamando a atenção aqui. No dia 27 vai ter um show do Toquinho no Parque Shopping São Caetano. Então, é isso, Vini? Mais alguma coisa? Bom, obrigado a todos. Ficamos por aqui, o programa Dias Melhores. Até mais, um abraço.